Olá e bem-vindos! O nosso objetivo nesta série é mesmo simples, dar chaves para descomplicar a filosofia. E hoje começamos com uma daquelas palavras que, por vezes, assustam um bocado: ontologia. Mas vamos ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos a isso. Para entrarmos no tema, deixe já uma pergunta no ar. Os buracos existem mesmo ou são, sei lá, apenas a ausência de alguma coisa? E já agora, e os números? Onde é que para o número 7? Esta curiosidade, este tipo de pergunta, é precisamente o ponto de partida da ontologia. Então, afinal, o que é isto da ontologia? Bom, a definição clássica é bastante direta, na verdade. É o ramo da filosofia que se dedica a estudar o que existe e as categorias mais gerais do ser. A palavra, como muitas em filosofia, vem do grego ontos, que quer dizer ser ou o que é, e logos, que significa estudo. Portanto, no fundo, a ontologia é a grande tentativa de responder a uma pergunta que parece simples, mas que é das mais profundas que há. O que é que existe? Ok, vamos aprofundar um pouco. É que esta palavra, ontologia, é muito mais do que uma simples definição de dicionário. Na verdade, ela abre a porta a todo um campo de investigação que é fascinante. A ontologia leva-nos a fazer perguntas como: o que é que existe mesmo? São só as coisas físicas que podemos tocar? Ou será que ideias, sonhos ou personagens de ficção também têm algum tipo de existência? E como é que podemos organizar tudo isto? O que é que faz com que uma pessoa seja a mesma pessoa ao longo da vida, apesar de todas as mudanças? As propriedades, como o vermelho, existem por si só? E qual é a diferença entre algo que poderia existir e algo que existe de facto? Reparem, são estas as grandes questões que a ontologia põe em cima da mesa. Bom, eu sei que isto pode parecer tudo muito abstrato, por isso, nada como irmos a exemplos concretos para tornar a ideia muito, mas muito mais clara. Vamos pensar no primeiro exemplo, os números. É uma coisa que usamos todos os dias, quase sem pensar. Mas o que é que eles são, na realidade? Bem, a questão ontológica aqui é esta. Os números são entidades reais, abstratas, que existem por si, independentemente de nós pensarmos neles? Ou são apenas uma invenção, uma convenção humana super útil para contar e medir? Reparem que a resposta que se der a isto muda por completo a forma como olhamos para a matemática. Ok, vamos agora passar de algo tão abstrato como os números para uma coisa mais social. O nosso segundo exemplo, as empresas. Pensem nisto, uma empresa é uma coisa real, uma entidade coletiva que existe para lá das pessoas que lá trabalham e dos papéis que assinam, ou não passa de um conjunto de contratos, pessoas e hábitos? A maneira como se responde a esta pergunta, acreditem, tem consequências gigantescas no direito e na economia. Esta metáfora que está aqui é mesmo muito boa. Entender a ontologia de um filósofo, ou na verdade de qualquer pensador, é um bocado como espreitar o seu inventário da realidade. É perceber que tipo de coisas é que essa pessoa aceita que existem no mundo. Agora, atenção, um ponto que é mesmo crucial. Vamos arrumar a casa e esclarecer algumas confusões muito comuns para que o conceito fique bem amarrado. Primeiro, ontologia e metafísica. É verdade que muitas vezes se usam estas palavras como se fossem a mesma coisa, mas há uma distinção que ajuda. Pensemos assim: a ontologia faz o inventário do que existe. Já a metafísica é o quadro geral sobre a natureza da realidade. Inclui a ontologia, claro, mas vai mais além. E outra coisa muito importante nos dias de hoje: a ontologia da filosofia, o estudo do ser, não é a mesma coisa que as ontologias que se ouvem na informática. Aí no mundo dos computadores, uma ontologia é basicamente um vocabulário formal, um sistema para organizar dados numa área específica. É uma aplicação super prática, mas não é a disciplina filosófica de que estamos a falar. E para fechar esta parte, vamos só despachar 4 erros comuns. Primeiro, a ontologia não pergunta pela origem do universo, isso é trabalho para a cosmogonia. Segundo, não nos diz o que devemos ou não fazer, isso é ética. Terceiro, não estuda como é que conhecemos as coisas, essa é a tarefa da epistemologia. E por fim, um ponto muito importante, dizer que uma coisa existe do ponto de vista ontológico não quer dizer de todo que seja eterna ou que não mude. Então, depois disto tudo, o que é mesmo essencial levar daqui? Nós resumimos a coisa toda num pequeno kit de 3 pontos para não haver esquecimentos. Primeiro ponto, a ontologia faz a pergunta base: o que é que há? É tal questão do inventário da realidade. Segundo ponto, ela organiza categorias. Tenta arrumar a realidade nas suas gavetas mais básicas. E terceiro ponto, ela revela o mapa. Ajuda a decifrar o mapa da realidade de qualquer autor, a perceber que peças é que essa pessoa põe no grande tabuleiro do mundo. E isto mostra como a filosofia, afinal, não está assim tão longe do nosso dia-a-dia. Para terminar, deixo uma pergunta para reflexão.
Que coisa do cotidiano vos faz parar e pensar se existe mesmo? Pode ser uma coisa como a amizade, uma fronteira entre países ou até uma simples cor. Espero que esta primeira chave tenha sido útil. A próxima que vamos explorar juntos é a epistemologia. Por isso, se a ideia é continuar a construir este mapa da filosofia, o melhor é subscrever para não perder o que vem a seguir. Muito obrigada pela atenção e até à próxima.